Você já ficou uma noite inteira mentalizando uma resposta para uma mensagem que a pessoa nem respondeu ainda? Já treinou um discurso inteiro na sua cabeça para uma discussão que talvez nem aconteça? Já perdeu o sono pensando em uma prova, uma entrevista, um resultado que você já entregou e que agora está completamente fora das suas mãos? Parabéns! Você acabou de gastar energia, sono e paz mental numa coisa que, olha só, nunca foi sua para controlar. E o pior, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente vive tentando administrar o clima, a opinião dos outros, o trânsito, o resultado de um exame que já foi entregue, o que seu ex vai postar no story. Coisa que a gente nem consegue tocar com a mão, mas insiste em carregar nas costas como se fosse responsabilidade nossa resolver. A gente fala sobre isso. Como usar a filosofia de verdade, sem papo motivacional vazio, para viver com mais clareza e menos peso desnecessário. Só que os estoicos, uns caras que viveram há 2000 anos e já tinham sacado exatamente esse problema, tinham uma separação muito clara para isso. E ela é tão simples que dá até raiva a gente não ter aprendido isso na escola. A separação que muda tudo. Epicteto, um filósofo estoico que, olha a ironia, começou a vida como escravo e só depois virou um dos pensadores mais respeitados de Roma, abre o livro dele, o Manual, literalmente na primeira linha com essa separação. Das coisas que existem, umas dependem de nós, outras não dependem de nós. Parece óbvio, né? Mas presta atenção no tanto de coisa que você tenta controlar todos os dias, que na real tá na segunda categoria. A que não depende de você. O que os outros pensam de você, se vai chover no seu evento, se seu chefe vai gostar do relatório, se aquela pessoa vai te responder. O passado. Surpresa, ninguém controla isso, nem estoico, nem ninguém. Agora olha o que depende de você, segundo Epicteto. Seu julgamento, sua vontade, seus desejos, suas aversões. Em resumo, tudo o que acontece dentro da sua cabeça. O resto é cenário, é clima. Você não é o diretor do filme. Você é só um personagem tentando atuar bem a sua parte. Aqui que a coisa fica interessante. Sêneca, outro gigante do estoicismo, escreveu uma frase numa carta que resume o problema todo. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, o problema raramente é a coisa em si, é a quantidade de energia mental que você gasta simulando essa coisa, ensaiando reação, catastrofizando o cenário que nem aconteceu ainda. Você briga com seu chefe na sua cabeça 3 vezes antes mesmo de mandar o e-mail. Você já terminou o namoro mentalmente 500 vezes antes da pessoa sequer saber que tem um problema. Isso não é cuidado, isso não é estar preparado, isso é sofrimento em dobro. Na real, em décuplo. Daí o nosso título. Por uma coisa que talvez nem aconteça do jeito que você imaginou. E quando finalmente acontece? Muitas vezes é mais tranquilo do que um ensaio mental. Porque a realidade raramente é tão cruel quanto a sua imaginação treinada em ansiedade. Beleza, aqui entra o ponto que separa estoicismo de otimismo tóxico raso. Porque muita gente confunde os dois e acha que estoico é aquele que finge que tá tudo bem. Não é isso. Marco Aurélio, imperador de Roma, ou seja, o cara mais poderoso do mundo conhecido na época dele, escrevia para si mesmo todos os dias tentando lembrar disso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. O ponto não é fingir que o problema não existe. É parar de gastar munição emocional numa guerra que você não tem arma para vencer. E guardar essa energia para a guerra que você realmente pode influenciar. A sua reação. Você não controla se vai ser demitido. Controla como se prepara, como se posiciona, como reage se acontecer. Você não controla se a pessoa vai te amar de volta. Controla se você vai se tratar com dignidade nessa espera. Você não controla o diagnóstico médico, controla o que faz com o tempo que tem. Toda vez que você perceber que está gastando energia mental com alguma coisa, faz essa pergunta rápida. Isso depende de mim ou não depende? Se depende, beleza, faz, age, muda o que dá para mudar. Se não depende, solta. Não porque não importa, importa sim, às vezes muito, mas porque ficar remoendo uma coisa que você não controla é literalmente pagar juros emocionais numa dívida que nunca foi sua. Epicteto tinha até uma frase mais direta ainda para fechar essa ideia. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas.
Ou seja, o trânsito não te estressa, a sua reação ao trânsito que te estressa. O comentário não te machuca, o peso que você dá pro comentário que machuca. Então, da próxima vez que você se pegar ensaiando uma briga que ainda nem aconteceu, remoendo um e se que talvez nunca chegue, ou tentando controlar a opinião de alguém que nem te conhece direito, para um segundo. Pergunta para si mesmo: isso é meu ou não é? Porque a real é essa: você não vai viver mais tempo tentando controlar o incontrolável, só vai viver mais cansado. Se essa ideia bateu em você, cola aqui no Fortidão. Toda semana tem reflexão nova para pensar mais fundo, sem enrolação.